que observa e vê todas as coisas. Como, por exemplo, Deus, nesse exato momento, está contemplando a sua vida e está vendo o que é que está acontecendo no seu viver. Eu, Leonardo, não consigo ver o que se passa em seu coração, mas Deus, nesse exato momento, está vendo o que está acontecendo e está se passando dentro do seu coração. Se você está alegre, Deus te conhece. Se você está triste, Deus te conhece. Se você está passando por prova, Deus lhe conhece. Se você está passando por luta, Deus lhe conhece. Se o seu casamento está indo de mal a pior, Deus conhece. Se os seus filhos estão com problemas, Deus também conhece. Porque Deus, Ele não olha a nossa aparência externa, Ele vê dentro do nosso coração. Por diversas vezes, queridos, no decorrer da nossa vida, nós nos encontramos com pessoas que aparentemente são boas, aparentemente são felizes, aparentemente são pessoas prósperas, mas quando nós observamos e vemos a vida íntima dessa pessoa, observamos e vemos como é que o coração dela é, descobrimos que nada passa de aparência. E hoje, queridos, nos dias de hoje, o homem olha muito mais para a aparência do que para o homem que há dentro do nosso interior. As pessoas observam a aparência, julgam se uma pessoa é crente ou não pela sua aparência e nunca pelas suas atitudes. O que configura uma pessoa não é só as suas aparências, mas são as suas atitudes. Porque a minha aparência não faz parte do meu caráter, mas as minhas atitudes, essa faz parte do meu caráter. E todas as vezes quando Deus separa uma pessoa para o santo ministério, seja lá aonde for, seja em qual for a igreja, seja qual foi a época, Deus, Ele nunca observou a aparência, mas Ele sempre vê o que é dentro do ser humano. Porque o mais importante não é o que está por fora, é o que está por dentro. A pergunta é a seguinte: o que era mais importante? O exterior do tabernáculo ou o interior do tabernáculo? Era o interior do tabernáculo, porque dentro do tabernáculo ali estava a presença de Deus, o Deus eterno. Mas o texto que nós lemos, o versículo que nós acabamos de ler, fala-nos claramente sobre isso, que o Deus que nós servimos, Ele observa e vê o interior do homem, não o exterior. Diz-nos a Bíblia Sagrada que o reinado do rei Saul não estava agradando aos olhos de Deus. Saul havia perdido o foco, Saul havia perdido a direção que Deus havia dado a ele. Ele perdeu o domínio sobre a sua vida. E Deus, diz a Bíblia Sagrada, que passou a rejeitar a Saul como rei. Naquele exato momento, queridos, o Espírito do Senhor se afasta da vida de Saul, e Samuel é incumbido, é ordenado pela parte do Senhor a ungir um novo rei. Só que Deus não disse para Samuel diretamente quem seria. Deus havia dito a Samuel que era um dos filhos de Jessé. Diz-nos a Bíblia Sagrada que quando Samuel ouve isso da parte do Senhor, teme em seu coração, porque se Saul descobrisse que Samuel foi ordenado por Deus para ungir um novo rei, naquele exato momento, como estava o coração de Saul, ele daria a ordem para matar a Samuel. E Deus responde para Samuel e fala o seguinte: olha, faz o seguinte, se alguém lhe interromper e lhe parar no caminho e lhe perguntar para onde vai, diga que vai oferecer sacrifício ao Senhor teu Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando Samuel começa a se aproximar de Belém, está lá no versículo 4, a sociedade, os homens naquele momento temeram, porque o profeta de Deus estava se aproximando. E quando ele se aproximou daquele local, diz na Bíblia Sagrada que eles temeram. E ele respondeu: não, vim em paz oferecer sacrifício a Deus. Quando ele chega e entra dentro da casa de Jessé, é aí, irmãos, que começa a história de Davi ser mudada. Quando ele olha para o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe, ele pensou com toda certeza em seu coração: é esse que vai ser o novo rei de Israel. Eliabe, Samar, e Abinadab eram homens de boa aparência, altos, fortes, bonitos.
E naquele momento Samuel olhou para a aparência, como também olhava para a aparência de Saul, que era uma aparência que tinha destaque no meio da população em geral. Olhou para aqueles homens e entendeu que um daqueles homens seria o novo rei em Israel. Só que Deus diz para Samuel: